Te damos graças, Senhor, pelas nossas crianças, para que nesta noite elas possam aprender da Tua palavra. Rogamos a Ti, Senhor, que a semente do Teu Evangelho mais uma vez seja plantada nesses corações e que nossas crianças possam Te amar cada vez mais. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Amém. Aplauda o Senhor. Tome o seu assento aí. Vamos lá para mais uma, é a 7ª mensagem da nossa série. E hoje nós vamos ler um texto que está em Efésios, no capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. E o verso de número... Vamos ler a partir do 9. Efésios, capítulo 5, a partir do verso de número 9. Certamente você, na sua jornada como cristão, já deve ter ouvido o termo ser cheio do Espírito. Hoje nós vamos entender o que significa estar continuamente cheio do Espírito. Efésios capítulo 5, verso de número 9, diz assim: Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Por isso diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Verso de número 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha que texto magnífico que estamos analisando nesta noite. A epístola de Efésios, irmãos, ela foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso, provavelmente em Roma, por volta do ano de 60 depois de Cristo. E ela faz parte das cartas da prisão, né? Paulo escreveu muitas cartas enquanto esteve preso. E é interessante que esta carta aos Efésios, diferentemente da carta, por exemplo, aos Coríntios, que é uma carta para botar ordem na igreja, para responder problemas, dificuldades que os irmãos de Corinto tinham, né? Diferente da carta aos Gálatas, que Paulo está combatendo, né, o ensino judaizante, que está tentando se infiltrar na região da Galácia. Diferentemente da carta a Colossos, né? A carta aos Colossenses, em que o gnosticismo também estava, de certa forma, tentando se infiltrar na igreja, Paulo escreve um tratado cristológico, né? Todo um ensinamento maravilhoso em cima da doutrina de Cristo. Para a igreja de Éfeso, Paulo ele faz uma epístola que ela contém um pouco de teologia prática, né? Abordando desde bênçãos espirituais nos lugares celestiais, até o próprio funcionamento do corpo de Cristo. Então, dentre as 13 cartas de Paulo, esta é a mais eclesiástica,
Ou seja, é a carta que mais organiza e sistematiza a vida da igreja. E tanto é que Paulo reserva uma parte para falar dos relacionamentos familiares dentro desta carta. Capítulo 5. Logo após o texto que nós acabamos de ler. Se você olhar a tua Bíblia, vai dizer aí os deveres do casamento, os deveres da família, as responsabilidades. Tem um subtítulo aí que divide o que nós chamamos de perícope, né? Perícope é a porção de versículos que expressam pensamento. Então, Paulo está fazendo aqui uma abordagem a respeito de coisas práticas e depois, nessa sessão, ele vai falar sobre a vida familiar, que é tão importante para a vida da igreja. É aquilo que a gente costuma falar sempre aqui, né? Uma igreja, para ser forte, ela precisa de famílias fortes. A família precisa ser estruturada, a família precisa estar bem resolvida, a família precisa estar bem alicerçada, a família precisa ter uma organização para que a igreja também tenha essa organização. Então, Efésios capítulo 5, que a gente acaba de ler, se encontra na parte prática da epístola, que vai do capítulo 4 até o capítulo 6, onde Paulo está explicando como se deve viver. Como o crente pode viver de forma digna da sua vocação. Você foi chamado por Deus. Nós todos fomos chamados por Deus para vivermos, né, e refletirmos a glória de Deus. A gente está estudando nos domingos de manhã aí com os homens e dizendo, olha, qual é o papel do homem? Qual é o papel do ser humano? Refletir como um espelho a glória de Deus. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para refletir esta imagem de Deus. E agora Paulo está explicando isso. Olha, vocês que foram chamados precisam viver de uma forma digna. Da forma digna da qual vocês foram chamados. E nesse contexto, Paulo exorta os crentes a abandonarem as obras das trevas. Viram o versículo 11 que nós lemos ali? Eu gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta. Versículo 11, Paulo está dizendo, olha, nós precisamos abandonar as obras das trevas. Que obras das trevas são essas, Paulo? E Paulo vai dizer, né? Olha, você não pode ser insensato, você não pode fazer as coisas que são condenadas, né? Você não pode andar como um nécio, você não pode andar em dissolução, você não pode se embriagar com as coisas deste mundo. E até Paulo mostra como os filhos da luz devem andar. Você, irmão, irmã, é filho da luz. Então você tem uma nova forma de viver. Você tem uma nova forma de se expressar. Você tem um novo vocabulário. Você tem uma nova mente. Uma mente renovada pelo Espírito. Não uma mente como as pessoas aí fora pensam. Da qual Tiago vai dizer que a sabedoria humana é terrena, carnal e diabólica. Mas como isso? Como minha sabedoria, que eu adquiri com anos de academia, pode ser terrena, carnal e diabólica? Tiago, melhor dizendo, quando ele diz isso, ele está dizendo que todo o nosso modelo de conhecimento, toda a nossa autossuficiência, toda a nossa sabedoria, ela é vã, ela não é nada diante daquele que é o Senhor de toda a ciência, de todo o conhecimento, de todo o saber e de tudo aquilo que está oculto para o homem. Então vejam que a nossa sabedoria humana, muitas vezes, e boa parte das vezes, para não dizer na sua totalidade, poderíamos dizer na sua totalidade, ela é usada para o nosso benefício próprio. Egocêntrica, ou seja, pensando em mim. Sendo que a sabedoria divina, que nos chama para viver debaixo do temor de Deus, é uma sabedoria que nos mostra que a vida da qual eu glorifico a Deus é uma vida outrocêntrica. É para o outro. Irmãos, preste atenção aqui. A essência do Evangelho nas nossas relações é uma vida voltada para o outro. Não tem.
Não tem outra alternativa. Todos nós que estamos aqui servindo uns aos outros, precisamos ter isso em mente. Eu não estou aqui para que o meu nome seja conhecido, para que eu tenha fama, para que eu tenha likes, seguidores, para que vocês me venerem. Eu estou aqui para servir. Estou aqui para que me sirvam nesta mutualidade que é a vida cristã. Um servindo ao outro. E Paulo agora, no texto que a gente leu, principalmente no versículo de número 18, que é o principal dessa noite, que eu quero destacar, Paulo começa a instruir os irmãos de Éfeso a uma vida cheia no Espírito. E Paulo está dizendo que esta vida cheia no Espírito é um chamado para uma vida santa. E olha que coisa magnífica. A gente acabou, recentemente, uma série nos nossos GCs, intitulada Uns aos Outros. A gente chamou isso de imperativos de mutualidade. O que é um imperativo? É um mandamento, é uma ordem. Vá! Jesus faz isso, né, em Mateus 28, 19 e 20. Ide! É uma ordem. Não é um pedido. Não é uma opção. Eu e você fazermos discípulos, não é assim, pastor, quem sabe, eu acho que o meu chamado é para outra coisa. Para tudo agora. Nosso principal chamado é fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. É para isso que eu e você fomos chamados. Mas o meu talento é outro. Não. Teu talento tu usa para outra coisa. Para uma edificação aqui de uns aos outros, né? Para a edificação do corpo, assim como o dom. Mas eu e você fomos chamados para fazer discípulos. É uma ordem. Ide. Imperativo não tem escolha. Ide. Então, vejam, não é uma opção quando Jesus está dizendo, ide fazer discípulos. Quando Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito, esse texto é normativo. É prescritivo. Faça, se encha, transborde no Espírito. Paulo não está dizendo aos Efésios, quem sabe, ao invés de vocês encherem a cara num dia, mergulhem na palavra. No outro vocês enchem a cara. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vejam, mandamento. É uma nuance muito interessante sobre a vida cristã. Veja, analise comigo. É mandamento, ou seja, não é uma opção, tá? Está no tempo presente, ou seja, enchei-vos, é agora. Paulo não está dizendo que é para amanhã, Paulo não está dizendo que é para o passado, mas Paulo está dizendo que é um processo repetido e habitual, é contínuo. Enchei-vos, né? Algo que você faz permanentemente, constantemente. Não é como se você enchesse uma vez e depois não se enchesse mais. É contínuo, é repetido o ato. Outra coisa importante dessa expressão, ela nos mostra e ela aponta que não é algo que a gente faz sozinho. Nós devemos nos submeter para ser cheios do Espírito. E outra coisa muito interessante, que isso está no plural. Paulo não está dizendo, seja cheio do Espírito. Paulo está dizendo, enchei-vos. Paulo está olhando para a comunidade de Éfeso e dizendo, sejam vocês todos cheios do Espírito. Então é para toda a comunidade de crentes. Paulo está ensinando que a verdadeira espiritualidade não vem de estímulos externos como o álcool, por exemplo. Mas da influência contínua que irmãos, junto com irmãos, edificam uns aos outros e acabam, de certa forma, nessa edificação, permitindo ser cheio e que outros também se tornem cheios do Espírito Santo em todas as áreas da vida. Preste atenção aqui. Em todas as áreas da vida. Não é só no momento que você está aqui no culto. Não é só no momento em que você é chamado para orar por alguém. Não é só no momento em que você é instigado por alguém para dar um conselho.
em todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida. Veja, o grande problema, por muito tempo, da sociedade e dos pensadores, foi a ideia de achar que há um dualismo, né? A luta do bem contra o mal. O Deus e o diabo rivalizando entre si. Ou aquela ideia de santo e profano. Ou santo e secular. Eu posso ter uma vida no espírito, mas também posso ter uma vida secular que ela não depende dessa vida do espírito. Embora, né, muitos vivam desta forma, não é a forma correta como você, cristão, deva viver. Você é corpo, alma e espírito, se você crê na tricotomia ou na dicotomia, que é corpo e alma e espírito, né? Mas, independente deste conceito, é importante você entender que você é um ser natural e espiritual. E que você não consegue separar isso. Você não consegue dizer assim, bom, aqui eu vou deixar minha alma ou meu espírito e vou levar só o corpo e vou ser apenas natural, porque no meu trabalho exige a razão. Não, você tem que ser moldado, santificado e refletir a glória de Deus em todas as áreas da tua vida. E aí entra a questão do significado bíblico de ser cheio do Espírito. O que é o conceito de ser cheio do Espírito? Talvez se você passou por igrejas que deram ênfase no ser cheio do Espírito, na evidência externa de pular, de chorar, de dar cambalhota, de extravasar corporalmente, eu quero te dizer nessa noite que isso não é uma evidência de ser cheio do Espírito. Não é uma evidência de ser cheio do Espírito. Ok? Então, se você aprendeu dessa forma, eu estava falando com o irmão ali, dizendo, olha, às vezes é mais difícil você desconstruir e construir do que pegar alguém que não conhece absolutamente nada no Evangelho e começar a dar os passinhos da fé. Quem aqui já teve que fazer uma construção, uma reforma dentro de casa, né, irmão Jair? Morando dentro, sabe a bagunça que dá. É terrível. É algo assim marcante. Meu pai inventou de fazer isso, eu tinha uns 10 anos, eu me lembro até hoje. Lavava a louça na rua, fazia aquele negócio todo de reformar, ampliar a casa morando dentro. É um negócio assim, tu acorda comendo pó de cimento. É assim, irmãos. Desconstruir para construir é trabalhoso. Muitos desanimam, muitos desistem, porque dá trabalho. Então, a minha função aqui e a função dos irmãos que estão aqui é justamente essa, que a gente caminhe juntos para uma vida de maturidade espiritual, onde a gente não jogue fora tudo, mas abra mão de coisas, como dizia Paulo, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Eu pensava como menino, eu vivia como menino. Agora eu sou adulto. As responsabilidades mudam, os pensamentos mudam. Então, a gente aqui, irmãos, está querendo justamente chegar na fase adulta. Então, a gente precisa desconstruir algumas coisas. E quando eu falo do conceito de ser cheio de Espírito, veja, não é uma experiência isolada. Pá, eu fui no culto hoje e voltei cheio de Espírito, porque o pastor falou tudo o que eu precisava ouvir. Se eu começar a trabalhar aqui, eu consigo atingir boa parte, ou a maioria de vocês, com palavras generalizadas, de forma que todo mundo tem um problema em casa, todo mundo está passando por uma dificuldade no trabalho, todo mundo tem algumas decisões ou várias decisões para tomar. Está todo mundo com a cabeça assim. É impossível que alguém aqui não tenha alguma coisa para resolver amanhã e que uma boa junção de palavras possa ser e possa você sair daqui e dizer, olha, tudo que o pastor falou era para mim. É para todos nós. Então veja, ser cheio do Espírito não é uma experiência isolada, emocional, esporádica, mas preste atenção no que eu vou dizer. É um estilo de vida contínuo, consciente, dependente da presença e da direção do Espírito Santo. Eu cansei de ver gente dar cambalhota.
e no outro dia viver a vida como se nem tivesse pisado na igreja. Certamente você já conhece também, ou conheceu alguém assim. Pessoas que tiveram extrema dificuldade de permanecer na presença de Deus, mas quando tinha um culto, chorava, arrancava os cabelos, né? Fazia, acontecia. Não é ser cheio do Espírito. E aí veja como a sociedade que a gente vive hoje acaba transferindo as emoções. Está todo mundo agora com a tal do bebê reborn, né? Gente, o que é isso? Transfere a emoção, o sentimento, para algo, procurando uma resposta que não vai encontrar. Já digo aí, ó, eu não apresento bebê reborn, tá? Não tem apresentação de bebê reborn aqui. Brincadeiras à parte, irmãos, a gente vive uma sociedade doente que, de certa forma, se reflete na igreja também. Quando a gente não avança em maturidade, quando a gente não avança na compreensão correta da palavra, quando a gente não tem clareza da mente, daquilo que o Espírito Santo quer fazer, nós somos enredados por essas coisas. Né? Crentes reborn, né? Que ficam ali imitando o que todo mundo faz. Imitando. E aprendemos assim, e vamos replicando. E vamos replicando e fazendo. E não sei, todo mundo fez assim. Todo mundo sempre fez assim. Existe um paradigma, né, que os cientistas colocaram 5 macacos dentro de uma jaula e penduraram um cacho de banana em cima. Quando cada macaco tentava pegar um cacho de banana, eles metiam um jato d'água nos macacos. E assim foi, o segundo foi, o terceiro foi, o quarto foi, o quinto foi. E aí todos eles levaram um jato d'água, ou seja, ninguém se manifestava mais. Só que em determinado momento eles começaram a tirar um macaco, né, e colocar outro que não tinha vivido a experiência do jato d'água. E aí quando aquele novo macaco via o cacho e ia pegar, o que os outros faziam? Pau nele. Nós não queremos tomar jato d'água aqui. Só que os cientistas pararam de jogar água. E assim foi sucessivamente, até trocar todos. Ou seja, cada vez que um novo macaco tentava pegar um cacho de banana, surra nele. Por quê? Criou-se o paradigma. Ninguém sabia mais por que estavam batendo e apanhando. Não, mas virou um bater e apanhar, então vamos bater e apanhar aqui. Por quê? Né? Se não pode pegar, a gente apanha. Então. E aí a gente vai criando esses paradigmas, esses sofismas. A gente não sabe por que faz, mas todo mundo faz. E a gente vai replicando. A gente vai fazendo igual. A gente vai copiando. E acha que isso é ser cheio do Espírito. Não, irmãos. Ao longo das Escrituras, a plenitude do Espírito, ou seja, ser cheio do Espírito, está ligado à transformação de caráter. Grave isso. Ser cheio do Espírito é ter caráter transformado. Tá? Intimamente ligado a isso. Então, pessoas que você viu profetizando, chorando, rolando, mas não tiveram transformação de caráter, meu amigo, pode desconfiar que ali tem problema. Porque a primeira ação que o Espírito Santo faz na vida de um homem é regenerá-lo, é transformá-lo. Ele muda o caráter. Tá bem? Então vejam. E esse caráter serve para quê, irmãos? Para uma vida de santidade e para uma vida que glorifique a Deus. Deus é glorificado por intermédio dessa vida. Não tem coisa mais linda a gente ver alguém que a sociedade segregava e agora você vê, o fulano foi transformado. Nenhum sistema presidiário, nada nesse Brasil consegue, né, ressocializar, né? É assim que se diz, né? Trazer para a sociedade novamente alguém que foi um infrator, um bandido que está preso lá numa cadeia. Dificilmente essa pessoa sai de lá melhor. Geralmente, né, salvo exceções, a maioria, né, aprende na escola do crime coisas piores. Então o Evangelho tem esse poder de pegar alguém, né, o poder que o sistema prisional brasileiro não tem, o Evangelho tem, de regenerar, de transformar, de mudar o caráter, de fazer dessa pessoa um novo homem.
Sim, irmãos, o evangelho pode isso. O evangelho tem esse poder. Amém? Então, o significado de ser cheio do Espírito é justamente para transformar esse caráter. E aí, olha só, a metáfora que Paulo usa em Efésios 5,18, o que Paulo diz lá? Não vos embriagueis com vinho. Tá? Não é que os irmãos de Éfeso enchiam a cara, não é nada disso. Não é que o vinho para a sociedade judaica simbolizava o quê? O que simbolizava o vinho? Hã? Alegria? Alegria. Alegria. Vinho significava alegria. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, olha só. Vamos fazer um contraponto aqui. Existe a embriaguez. Se você beber muito vinho, você fica embriagado. Agora Paulo diz, existe uma outra, né? Melhor do que encher a cara de vinho, existe uma outra opção muito melhor, que é ser cheio do Espírito. E claro que aqui Paulo está usando uma ilustração. Então vejam, assim como o vinho enche a mente, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de tomar um porre de vinho, né? E sabe que diz que o vinho é uma das piores bebidas para se embriagar. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Assim como a mente de quem se embriaga de vinho, ela está dominada, influenciada, Paulo está dizendo que o homem cheio do Espírito tem a sua mente influenciada por ele em todos os aspectos da vida. Emoções, pensamentos, palavras, decisões, tudo. Tudo. Então, o verbo usado aqui para encher é usado também em outros textos para descrever, olha só, influência e controle. Então, Paulo está muito mais do que usando uma metáfora de ser cheio do Espírito, comparando com a embriaguez. Paulo está dizendo, olha, é um controle, é uma influência. Então, quem bebe está sob a influência da bebida. Correto? Quem é cheio do Espírito está sob a influência do Espírito. Então, em João 16,6, olha só, os discípulos estavam cheios de tristeza. Cheios. Ou seja, os discípulos estavam dominados pela tristeza. É a mesma palavra para cheio do Espírito. Então, Paulo está dizendo aqui, irmãos, o crente deve ser dominado pela presença do Espírito Santo. E essa presença do Espírito Santo passa a ser a força motriz da vida dele. Ele é movido por ela. Ele é guiado por ela. Então veja, ser cheio do Espírito é ser tomado pelo Espírito, de modo que a nossa vida se torne um reflexo, um espelho, em todas as esferas, em todas as áreas. Então a pessoa olha e diz, aquele lá é íntegro. Aquele lá é inteiro. Ou seja, a vida toda dele está dominada pelo Espírito. Amém? Olha, Paulo vai dizer em Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O mesmo Paulo fala em Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora, veja o que é importante. Ser cheio do Espírito é manifestar o caráter de Jesus. A coisa mais importante, quando você se diz, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou discípulo de Jesus, você está dizendo que você é um seguidor de Jesus. Para ser um seguidor de Jesus, você tem que ser parecido com ele. Um discípulo de Jesus é aluno, é uma cópia, copia, segue os passos. E ser cheio do Espírito é manifestar justamente esse caráter. E como é que eu vou manifestar? Com a plenitude do Espírito. E essa plenitude do Espírito, irmãos, ela não se expressa em manifestações extraordinárias. Vi um anjo, vi um encosto, tem alguém atrás de ti, não sei o quê. Não é isso.
A gente vai criando esses sofismas, essas ideias, né? Ah, o fulano olhou e viu que tem um encosto no teu ombro. Bobagem. Né? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Como é que vai ter um encosto em alguém que é uma nova criatura? Como é que vai ter um espírito maligno no ombro ou atrás, ou uma sombra sobre aquele que está em Cristo? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Amém? Então, essas visões, essas questões extraordinárias, não dizem nada a respeito de ser cheio do Espírito. Mas vejam e lembrem do sermão do domingo passado. Quem lembra o que eu falei domingo passado? Alguém lembra? Alguém arrisca? Fruto do Espírito. Ser cheio do fruto está na evidência visível do fruto do Espírito. Ou seja, a pessoa se relaciona contigo e vê amor na tua vida, vê paz na tua vida, vê alegria na tua vida, vê paciência na tua vida, vê bondade na tua vida, vê benignidade na tua vida, vê fidelidade na tua vida, vê mansidão na tua vida, vê domínio próprio na tua vida. Esse sim é alguém cheio do Espírito. Então veja, nós falamos exaustivamente domingo passado sobre isso. Manifestação integrada do caráter de Cristo sendo reproduzido no crente. Ser cheio do Espírito, gerando fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, resgatando um pouquinho da semana passada, não é produzido pela força da vontade. Agora eu vou amar. Agora eu vou ser feliz. Agora eu vou ter domínio próprio. Domina a língua, domina o pensamento. Não, porque se você for pelo teu esforço, você vai quebrar a cara. Você não vai conseguir. É o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo que molda. É o Espírito Santo que vai transformando o homem. E isso é resultado de uma vida enraizada em Cristo, dependente do Espírito. Por quê? Olha o que diz Paulo aos Romanos. Abra aí. Romanos capítulo 8, verso de número 29. Romanos 8, 29. O que diz lá? Olha só. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme, tomando a forma da imagem do seu Filho. Então veja, é o Espírito que nos conforma à imagem do Filho. E aqui, presta atenção, grava esta frasezinha aqui, ó, conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito de você ser cheio do Espírito. É para isso que você é cheio do Espírito. Porque cheio do Espírito você se torna parecido com Jesus. Parecido com Jesus você testifica dele. As pessoas olham e dizem, ali tem alguém que é muito parecido com Jesus. Que glória, né? A pessoa poder botar na lápide, este homem ou esta mulher foi parecido com Jesus. Agora, vejam bem, a plenitude do Espírito não se mede por experiências espetaculares. Ela se mede pelo quanto nós nos parecemos com Jesus. E aí eu digo para os irmãos lembrarem, então, e lerem novamente o texto de Gálatas, capítulo 5, verso de número 22 e 23, que fala do fruto do Espírito. Memorizem isso. Lembrem das frases que eu usei aqui. Eu vou citar, né? Amor, entrega sacrificial pelo outro. Alegria, ou seja, uma alegria que não depende das circunstâncias, lembram? Paz, confiança em Deus, independente de tudo que está acontecendo. Longanimidade, paciência nas dificuldades. Benignidade e bondade, ou seja, uma generosidade ativa e sensível ao problema do próximo. Muito mais do que empatia, como o mundo fala, né?
não é só se colocar na dor do outro, ou sentir a dor do outro, é fazer algo pelo outro, mudar a situação do outro. Isso é ser cristão. Empatia o mundo tem. O Brasil inteiro foi levado de empatia em maio do ano passado. Olha, os gaúchos estão sofrendo. Mas quem agiu e mudou a situação foi piedoso. Todo mundo teve empatia. Não teve quase ninguém aí que possa dizer, eu não senti a dor dos gaúchos em maio do ano passado na enchente. Mas quem fez para mudar a situação, esse ultrapassou o campo da empatia. Ele foi piedoso. Então a nossa generosidade ela tem que ser ativa, sensível, fidelidade, integridade e compromisso com a verdade. Mansidão, lembram? Força sob controle e domínio próprio, autocontrole espiritual. Controle da língua, controle daquilo que eu escuto, controle daquilo que eu penso, controle daquilo que eu faço. E aí, chegamos ao ponto do porquê que nós devemos ser cheios do Espírito, então. Ser cheio do Espírito para viver uma vida que glorifica a Deus. Abra comigo João, capítulo de número 16 e o verso de número 14. João, capítulo de número 16 e o verso de número 14. Olha o que diz lá. Aqui está, nesse texto, a descrição da principal missão do Espírito Santo. A principal missão do Espírito Santo é para eu falar em línguas. Não. A principal missão do Espírito Santo é para eu revelar CPF. Muito menos. Não. A principal missão do Espírito Santo é glorificar o Filho. Olha o que diz lá. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ou seja, quando somos cheios do Espírito, preste atenção, irmãos, nossa vida deixa de girar em torno de nós mesmos e passa a ser um reflexo da glória de Cristo. Então, crentes carnais, lá em 1 Coríntios, nós temos uma boa ideia do que são crentes carnais. Facções, divisões, o grupinho A, B e C, brigas, intrigas, pecados não tratados, gente passando fome na ceia e outros quase vomitando. Era isso. A ceia deles era assim. Tinha gente que passava fome, tinha gente que comia até passar mal. Então, ser cheio do Espírito é você glorificar a Deus em tudo que você faz. Seja comer, seja beber, seja trabalhar, seja servir. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, façam tudo para a glória de Deus. Para quem você está fazendo? Para a glória de quem? Então vejam, irmãos, a plenitude do Espírito nos torna adoradores autênticos. E talvez seja um dos maiores problemas da igreja brasileira. Autenticidade. Nós nos preocupamos muito com a plasticidade, com aquilo que se enxerga, né? A experiência do usuário. Mas o Senhor Jesus não está à procura de pessoas que deem 5 estrelinhas para a Igreja Palavra da Vida no Google. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então vejam, eu só posso adorar em espírito e verdade sendo cheio do Espírito, tendo caráter transformado, gerando o fruto do Espírito. Então, a plenitude do Espírito nos livra, irmãos, de uma vida egocêntrica. Nos coloca no caminho da adoração, uma adoração verdadeira. Então, um cristão cheio do Espírito, ele não está atrás de status, de elogios. Não, ele deseja que Cristo seja conhecido, que Cristo seja exaltado, que Cristo seja seguido. Então as prioridades mudam. Amém? Agora, volta lá para Efésios, abra novamente tua Bíblia.
Volta lá para Efésios 5:18. Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho. Na minha tradução diz: em que há dissolução. Algumas traduções vão dizer devassidão, outras traduções vão dizer contendas. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito. Nesse versículo, Paulo faz esse contraste tão intencional e ilustrativo entre dois estados de controle: o do álcool e o do espírito. Então, vejam, ambos influenciam o comportamento, mas os resultados são diametralmente opostos. Olha que coisa linda. O apóstolo não está falando de bebida. O apóstolo não está preocupado naqueles que se embriagam. Paulo está dizendo que o vinho, né, de quem enche a cara, de quem se embriaga, é como se ele fosse o símbolo de uma vida desordenada, em oposição a uma vida controlada pelo Espírito. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, olha só, o homem tem duas opções: uma vida desordenada ou uma vida controlada pelo Espírito. Qual que você quer? Qual que é melhor? Qual que glorifica mais a Deus? Qual que traz paz para dentro de casa? Qual que as pessoas olham e dizem: fulano tem mudança mesmo. Fulano realmente mudou. Qual que é melhor? A vida desordenada ou a vida guiada pelo Espírito? Então vejam, irmãos, a embriaguez, ela representa perda de controle moral. Agora, vamos resgatar um pouquinho. No mundo greco-romano, eles tinham, especialmente até na cidade de Éfeso, tá? A cidade de Éfeso tinha o maior templo consagrado à deusa Diana, né? E aqui na cidade de Éfeso, a embriaguez estava intimamente ligada com o culto, né? Então a influência greco-romana tinha lá o deus Baco, Dionísio, né? Então era comum os rituais religiosos envolvendo o excesso do vinho. Era comum. Tá? E nesse excesso de vinho, esse culto a esses deuses era regado não só por causa da bebida, ou só por bebida, mas êxtase, libertinagem e até possíveis visões espirituais. Então, no mundo greco-romano, encher a cara, beber muito vinho, se embriagar, era como se dissesse o seguinte: olha, é como caminho para se conectar com o divino. Tanto é que se você visitar as vinícolas ali na serra, algumas delas têm lá, né, o deus Baco, né, que é o deus do vinho. Então vejam, era uma perversidade da verdadeira espiritualidade. E a palavra que Paulo usa para devassidão ou dissolução, ela é carregada, irmãos, de um sentido de uma vida irresponsável, de uma vida sem freios morais. Imagina você ser guiado sem freio moral. O que é o freio moral? O que é certo e o que é errado. Imagina você guiar a sua vida. Imaginem uma sociedade como a nossa aqui, só a nossa cidade aqui. Imaginem 100 mil habitantes vivendo sem freios morais. Cada um vivendo como bem entende. Conforme eles viviam lá em Juízes, né? Talvez um dos versículos mais tristes do Novo Testamento, do Antigo Testamento, é justamente 2 vezes, no início e no fim de Juízes, que diz: e eles viviam conforme, né, cada um entendia que dava para viver. Ou melhor, né, eles viviam de acordo com a sua cabeça. Imagina uma sociedade sem freios morais. Assim é a vida dissoluta, irresponsável que Paulo está narrando aqui. Tá? E olha que interessante, irmãos. É a mesma palavra usada para descrever o filho pródigo, né, que gastou tudo que tinha de numa vida desregrada.
Então esse comportamento era comum na cultura de Éfeso. Um comportamento numa cidade marcada pela idolatria, pela luxúria, pelos excessos. Tá? E agora nós estamos vendo Paulo dizendo o seguinte: veja, se a embriaguez simboliza tudo que tira a vida espiritual do crente, os vícios, os impulsos incontrolados, as paixões desenfreadas, os prazeres momentâneos, que desonram Deus. Todo pecado, irmãos, é uma desonra para Deus. Todo pecado é como uma rebeldia, é uma oposição a Deus. E isso traz ruína para o testemunho do cristão. Viver dessa forma, paixões incontroladas, desenfreadas, prazeres momentâneos, e ele traz o quê? Ele macula o testemunho do cristão. Então, veja, Paulo está dizendo, olha só, em tempo onde muitos estão buscando este entorpecimento emocional, prazeres sem limites, Paulo está chamando os irmãos de Éfeso para uma sobriedade espiritual. Ou seja, a sociedade de Éfeso está embriagada no prazer e na luxúria. Mas, irmãos, encham-se do Espírito. Encham-se de sobriedade espiritual. Vejam que coisa magnífica. E aí, a ideia de ser cheio de Espírito é justamente para levar o autocontrole e a uma vida de santidade. Então veja, a obra... Pode passar para mim? Acho que é o próximo, deixa eu ver. Aí, obrigado. A obra do Espírito é de moldar o caráter do crente segundo o caráter de Jesus, a santidade de Jesus. Então, ao contrário da embriaguez que suprime o discernimento, alguém que está embriagado, ele não tem discernimento. Ele perde o discernimento. Ele perde alguns limites, ele perde os freios. A plenitude do Espírito produz sobriedade, clareza de mente, autocontrole, discernimento espiritual. E Paulo vai falar aos coríntios que o homem espiritual de ninguém é discernido. Ele diz, este homem discerne tudo, mas de ninguém ele é discernido. Ou seja, Paulo está dizendo que o homem espiritual, ele consegue ler a espiritualidade do ambiente. Ele consegue ver as intenções do ambiente. E isso é discernimento de espírito. E olha como é importante nesse momento em que nós estamos vivendo, onde nós temos muitos outros evangelhos sendo pregados por aí, a gente achando que isso é evangelho. Olha o que Paulo fala em Gálatas 5:23. Ele lista uma lista de várias qualidades do fruto do Espírito, e ele diz uma lá, ele termina essa lista dizendo domínio próprio. É exatamente o oposto da falta do controle moral. Domínio próprio. Então, veja, irmãos, o Espírito Santo, ele não desumaniza o homem. Ele nos santifica. Você se torna, cada vez mais puro. Então, a graça de Deus, ela nos ensina algo maravilhoso. Abra comigo a epístola de Paulo a Tito. Olha só que texto magnífico aqui, irmãos. Epístola de Paulo a Tito é a última epístola, a penúltima epístola, melhor dizendo, antes de Filemão, Capítulo 2, verso de número 11. 11 e 12, olha o que Paulo diz. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Sobriedade. Então, Paulo está dizendo que a graça de Deus nos tira de paixões mundanas, de impiedade, e nos faz viver nesta presente era de forma sensata.
Veja, irmãos, ser cheio do Espírito Santo nos ajuda a tomar decisões sensatas. Está cheio de crente, quebrando a cabeça, decisão após decisão. Uma decisão errada atrás de uma decisão errada, uma decisão errada atrás de outra decisão errada. E a pessoa diz, eu não sei o que acontece na minha vida, mas só toma decisões erradas. Guiadas pelo impulso, guiadas pelo sentimento, guiadas pelas emoções e não pelo Espírito. Porque se você for guiado pelo Espírito, o que Paulo está dizendo? Gente, guiado pelo Espírito, nós vamos ter decisões sensatas. Eu falei aqui no primeiro culto de 2025. Olha para trás e veja tudo que você errou no ano anterior. Veja se alguma decisão que você teve frustrada, que você errou, que você quebrou a cara, foi tomada na direção do Espírito. Ou se ela foi tomada pela tua própria decisão ou pela tua própria vontade. Então a gente ora, né? Seja feita a tua vontade. Mas na hora de agir, é a minha vontade. Então nós precisamos agir, ou melhor, deixar que o Senhor haja muitas vezes. Então, irmãos, olha só que interessante. O cristão cheio de Espírito, preste atenção, por favor. Ele é uma pessoa equilibrada, moderada, atenta ao seu testemunho, sensível à direção de Deus. E aí fica uma pergunta nessa noite que você responde para você mesmo, não para mim. Vamos fazer o que a gente faz na ceia, né? Examine-se, pois, o homem. Que voz você está ouvindo? Quem está falando no teu ouvido? Hoje de manhã a gente estava estudando e vendo justamente o momento em que Adão e Eva se colocam diante do pecado. Adão recebe a responsabilidade de controlar tudo, de governar tudo. Era a responsabilidade de Adão ensinar Eva. Não foi para Eva que Deus disse, deste fruto não comerás. Foi para Adão. Adão falhou. E aí a gente viu hoje de manhã que quando o pecado entra, qual é a primeira coisa que acontece? Egoísmo. O que Adão diz? A mulher que tu me deu. Eu nem te pedi. Eu nem quis, mulher. Eu estava aqui sossegado, botando o nome em tudo quanto é bicho. Tu que me apareceu com ela. Só que o próprio Adão anteriormente disse, agora sim, esta, não, diferente de todos os animais, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Adão só faltou dar glória a Deus ali, quando ele viu Eva. E de fato, deveria. Só que quando a responsabilidade veio, o que aconteceu? A mulher que tu me deste. E Eva, não, só um pouquinho. Foi a serpente que me enganou. Aí começou, né? Ao invés do arrependimento, a defesa. Vamos só, eu vou defender o meu lado, tu defende o teu. Enquanto que Adão deveria defender quem? Ele deveria defender Eva. Pequei, Senhor. Falhei. O papel era meu, a responsabilidade era minha. Quem sabe o que Deus poderia fazer? Eu não sei. Mas eu só sei que eles não se arrependeram. Então vejam, que ouvido, que voz eles estavam ouvindo no jardim? Não era a voz de Deus que eles ouviram. Era a voz da serpente. Então, faça uma análise nessa noite. Quem é que está falando no teu ouvido? É o murmurador? É o fofoqueiro? É aquele que só quer o teu mal e não quer teu bem? Ou é Deus, ou é a palavra de Deus que está falando? Precisamos... Olha só o que Jesus diz em João 10, irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é ovelha do Senhor. Escute a voz do Senhor. Porque no meio de tantas vozes, daqui a pouco a gente está ouvindo a voz da serpente. Vai lá. Não dá nada. Se te faz feliz. O que importa é se vive uma vez só. Está lá a vozinha. Né? Então vejam, ser cheio do Espírito nos leva a um nível de santidade. E a santidade deixa de ser um ideal inatingível. Eu vou ser santo, coloquem uma auréola na minha cabeça, né? Seja santo, né? E aí pronto. Não, a gente começa a viver pela palavra.
A santidade começa a ser um estilo de vida cultivado pela presença diária do Espírito. Enquanto esse mundo aí fora exalta esta liberdade sem limites, e até uma sandice, né? Um surto coletivo das pessoas, né? Agora ter parto de boneca de vinil. Vejam, irmãos. Isso é loucura da sociedade. É o retrato da pecaminosidade. Na contramão, o Espírito nos ensina uma liberdade com responsabilidade. Paulo vai dizer em Gálatas 5, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Livres desse jugo, dessas amarras, dessas doenças, né? Que nada mais é do que o vazio do coração do ser humano, pecador, que procura, né, satisfazer de forma... Abra comigo aí, Romanos. Não estava no meu script aqui, mas eu lembrei agora. Olha só. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Romanos capítulo 1. Verso 24. Olha o que diz o texto, irmãos. Olha, esse texto aqui, fica um tema de casa, e você lê o capítulo 1 de Romanos, tá? Lê aí. Lê a partir do verso 16, ou lê todo o capítulo. É um capítulo muito pequeno, então lê todo. Olha o que Paulo diz no versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seu coração. O que é concupiscência? Desejo desenfreado. Tá? Paixão desenfreada, desejo desenfreado. Tá? Paulo está dizendo, Deus entregou os homens às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então o que a gente está vendo aí fora é retrato disso aqui que a gente acabou de ler. É o retrato de Deus entregar essa sociedade às suas concupiscências. Tá? Vamos lá, avançando aqui, que vamos terminar no tempo. Tá? Olha os efeitos visíveis da plenitude do Espírito. Volta lá para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E o verso 19. Olha o que Paulo está dizendo agora. Depois dele dar o imperativo de ser cheio do Espírito. Paulo está dizendo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, depois de instruir os crentes a serem cheios do Espírito, Paulo apresenta os efeitos práticos e observáveis dessa plenitude na vida diária. Evidência, tá? Então não é apenas uma mudança interior. Ela se manifesta, grava aí, tá? 3 áreas concretas da vida cristã: adoração, gratidão e relacionamentos. Tá? Então o Espírito, olha aí, o Espírito, pode passar, Ariel. O Espírito Santo transforma, irmãos, a forma como falamos, a forma como reagimos às circunstâncias e como tratamos as pessoas. O Espírito Santo muda, o Espírito Santo transforma. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2, que a nossa mente é transformada, é disso aqui que Paulo está dizendo. Paulo diz, olha, vocês têm a renovação da mente, metanoia, arrependimento, você é transformado na forma como você fala. As tuas palavras são palavras que edificam, as tuas palavras são palavras que glorificam a Deus. A forma como você reage às circunstâncias à tua volta são formas que
testificam um homem e uma mulher cheia do Espírito. A forma como você trata o teu semelhante, o teu irmão, evidencia que você foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Isso tem que ser evidenciado. Não fazemos acepção de pessoas. Não temos privilégios para um em detrimento de outros. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais aqui, diante de Deus e como família. Não tem os mais queridinhos de Deus, né, os mais privilegiados. Não, irmãos, não existe. Então vejam que muda a forma como nós tratamos os irmãos. Tá bem? E olha só que ponto importante. O nosso louvor e a nossa adoração começa a se tornar genuíno. O versículo 19, Paulo está falando, olha, vocês vão falar entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Diferente do que o próprio Jesus vai dizer, citando Isaías, este povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Paulo está dizendo que o coração está agora nesse louvor e nessa adoração. Então a primeira evidência de plenitude do Espírito está nos lábios e no coração. A pessoa cheia do Espírito não é marcada por murmuração. Vejam, crítica, linguagem mundana, mas é uma adoração sincera. Adoração tanto na horizontal, né? Olha o que Paulo diz ali. Falando entre vós. Olha o versículo 19. Falando entre vós. Ou seja, entre nós. Adoração horizontal. E numa adoração vertical. Olha o que ele diz. Salmodiando ao Senhor. Então, transborda. O homem cheio de Espírito, ele transborda no coração e nos lábios, irmão. E coisa magnífica o que Paulo diz aqui. Jonathan Edwards dizia o seguinte, olha só. Onde o Espírito Santo habita com poder, ali o canto espiritual floresce com profundidade e reverência. Então, escute aqui, tá? Por mais que as crianças tenham liberdade, elas podem sentar no púlpito, eu não me importo com isso. Isso aqui não é um altar. Já falei para vocês, a gente não tem esse conceito de altar aqui. Isso aqui não é um altar. Altar é diferente. Altar é lugar de sacrifício. Altar era o lugar no tabernáculo, no templo. Quem tem altar hoje na sua liturgia é a Igreja Católica. Tanto é que o padre celebra no altar de costas, né, de frente para o altar. Nós não temos um altar. No nosso crenteza, a gente vai dizendo altar, né? Mas é uma plataforma. Só para que os irmãos possam enxergar melhor. Né? Só isso. Agora, por mais que nós tenhamos liberdade aqui, o nosso culto, o meu culto, o teu culto, ele precisa de um elemento muito importante. Profundidade e reverência. Porque nós não estamos aqui aplaudindo o homem, a banda, um político, ou qualquer um com uma proposta, uma ideologia, uma filosofia. Nós estamos aplaudindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos cantando para Jesus. Então, quando a gente canta junto como comunidade, e aí, né, você vai ter a oportunidade agora de abrir o teu pulmão com toda a força e cantar para Ele. Você não canta para mostrar para o irmão do lado que você tem um bom timbre ou coisa parecida. Como comunidade, nós cantamos para Jesus. É como se Jesus estivesse aqui, irmão, recebendo o louvor da boca de cada um. Quando você cantar agora, depois dessa pregação, pense o seguinte: Jesus está recebendo o louvor dos meus lábios. Não cante, né, de qualquer jeito, ou fique alienado. Não estou pedindo para você, todo mundo levantar as mãos, todo mundo aplaudir, ou coisa parecida. Mas abra a tua boca e cante para Jesus. É Ele que está recebendo. É Ele que é o alvo da nossa adoração coletiva. E quando a igreja canta junto, quando nós como congregação adoramos juntos, irmão, é uma riqueza magnífica, porque Apocalipse diz que Jesus passeia no meio da igreja. Aleluia, bendito e louvado seja o nome do Senhor. Porque olha só, irmãos, crentes cheios do Espírito Santo
possuem a boca cheia de louvor. Crentes cheios do Espírito Santo possuem a boca cheia de louvor. A música não é entretenimento. A música é a expressão de um coração rendido. É uma poesia, é uma forma poética da nossa alma se conectar com os céus, por intermédio de uma teologia cantada, da palavra cantada. Então, nossas igrejas, esta igreja aqui, ela é um lugar onde a palavra, olha só, irmãos, preste atenção aqui. A palavra e o Espírito se encontram no louvor. E o nosso culto, como resultado disso, deve ser um culto reverente, alegre, centrado em Cristo. Uma adoração genuína que não depende da execução apenas dos músicos aqui, mas da presença do Espírito. Amém? É isso que a gente precisa compreender. E aí, olha só que interessante. Coloca para mim o próximo slide aí. Essa adoração nos submete a uma vida de uns para com os outros. Uma submissão mútua nos nossos relacionamentos. E para finalizar, volta lá para Efésios 5. Olha o versículo de número 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então a terceira evidência da plenitude do Espírito Santo está nos relacionamentos interpessoais. Paulo fala de submissão mútua. Escute algo aqui. Eu não sou um pastor autoritário. Eu não exijo nada. Não exijo nada. Talvez diante de outros modelos que você já viu por aí, né? Tem pessoas que viajam, pessoas que saem, tem pessoas que faltam e avisam. Pastor, não vou poder ir hoje. Beleza, irmão? Tem pessoas que não dão satisfação. Eu não cobro. Não sou uma pessoa autoritária. Eu não quero controlar a tua vida. Você é maduro o suficiente para isso. Eu quero controlar a tua vida. Mas veja, eu aqui estou submetido aos nossos relacionamentos. Eu aqui estou comprometido com cada um de vocês. Comprometido. Minha filha está lá em casa com 39 de febre. Eu poderia dizer, gente, não vai dar. Não vai dar, hoje não vai dar. Hoje eu vou ficar em casa, eu viajo amanhã para Brasília, volto só na terça, vou chegar na terça de noite, ela vai estar dormindo. Hoje não vai dar, irmãos. Mas eu estou aqui, comprometido. Comprometido. O mínimo que eu espero, e não para mim, é para ele, porque o meu compromisso primeiro é com ele, depois com vocês. Então, o meu compromisso, eu espero que também a gente, como comunidade, também tenha esses relacionamentos. E Paulo está falando no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha só que interessante isso. Ou seja, num espírito de serviço, de humildade, de respeito entre irmãos. Não sou autoritário, mas o mínimo que eu espero é respeito. Assim como eu vou respeitar vocês. Respeito. Pessoas maduras constroem relacionamentos à base de respeito. Se não houver respeito, falta maturidade. Então, vejam. É um espírito de serviço, de humildade e de respeito entre os irmãos. Não significa ausência de liderança, ou autoridade, ou autoritarismo, ou domínio. Não é isso. Mas vejam, é que a autoridade cristã, ela deve ser exercida com temor de Cristo e com o espírito de serviço. E eu encerro com uma frase do Francis Schaeffer, que ele diz o seguinte: a verdadeira medida da espiritualidade não está enquanto nós sabemos. Olha o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Olha a frase de Francis Schaeffer, um dos maiores teólogos contemporâneos. Já faleceu.
ele diz o seguinte: a verdadeira medida da espiritualidade não está enquanto nós sabemos. Não é na nossa discussão, calvinismo, arminianismo, continuismo, cessacionismo. Não está nisso. Schaeffer está dizendo que a verdadeira espiritualidade está em como nós tratamos os outros. Então, se você trata mal alguém ou ignora alguém, você é carnal. Você pode conhecer pouco de teologia e não se culpe. Esse púlpito aqui vai te capacitar para isso. Agora, mais importante é você olhar para o teu irmão que está aí e entender que aí está também a imagem e semelhança de Deus. E que assim como Deus te ama, Ele ama também esse irmão que está do teu lado. Assim como você espera respostas de Deus para a tua vida, o irmão que está aí do teu lado também espera. Talvez ele tenha as mesmas preocupações no trabalho, no casamento, com os filhos. Então, irmãos, é hora de avançar. É hora da gente amadurecer e viver uma comunidade cheia do Espírito. Então lembram? Presente e imperativo, que indica uma ação contínua, cheia do Espírito. Não é um momento pontual que você sente a presença de Deus aqui no culto, vai para casa e diz: uau, que culto maravilhoso. Mas daí na segunda-feira volta a fazer as mesmas cabeçadas, as mesmas burradas, começa a ignorar o irmão aqui e ali, começa com as intrigas, com as fofocas, né? Murmura na tua vida, as coisas não dão certo porque talvez tu tomou a decisão errada. Aí culpa Deus e culpa os irmãos, culpa a igreja, culpa o pastor, culpa todo mundo. Então é hora de nós vivermos uma vida cheia do Espírito, não como uma experiência única, mas grave, como uma necessidade diária e contínua para a vida cristã. Necessidade diária e contínua para a vida cristã. E eu lembrei aqui que eu quero desafiar você para essa semana. Eu tinha mais coisas para falar, mas decido encerrar por aqui. Faça o seguinte essa semana. Pega esse capítulo 5 de Efésios e lê ele todos os dias da semana. Pega esse capítulo 5 de Efésios e lê ele na segunda, lê depois na terça de novo, lê na quarta de novo, lê na quinta novamente, lê na sexta mais uma vez. O mesmo capítulo. Lê ele de segunda a sexta. Segundo, examine o seu coração. Confesse pecados que talvez estejam entristecendo o Espírito Santo. E sabe qual é o problema, irmãos? Nós somos peritos em enxergar o pecado na vida do outro, mas a gente não enxerga no nosso. Jesus diagnosticou isso. Ele diz o seguinte: olha, antes de tentar tirar o cisco que está no olho do teu irmão, olhe para essa madeira aqui, né? Se eu pegar aqui uma faca, eu tiro o cisco dela. Jesus está dizendo o seguinte: esse cisco que está no olho do teu irmão, antes de tirar dele, tira a trave que está no teu. Antes de tirar o pequeno cisco que está no olho do irmão, tem uma trave no teu olho. Tira essa trave e depois ajuda o teu irmão a tirar o cisco. Então examine o seu coração nessa semana. Confesse pecados que talvez estejam entristecendo o Espírito Santo. Alimente-se desta palavra diariamente. Alimente-se. Ela é a verdade, ela é a voz de Deus, irmãos. Ela é a voz de Deus. Outra coisa, busque tempo de oração. Ore. Ore pela tua família. Se você não é casado, ore pelo possível futuro esposo ou esposa. Ore. Ore por esta igreja. Ore pelos irmãos. Cultive uma vida de louvor e de gratidão na sua rotina diária. Vai lá, pega no YouTube, no Spotify, pega o culto nosso lá, pega a primeira parte do culto que é o louvor, volta para escutar em casa. Vai lá no canal da igreja, né? Escuta a primeira parte do culto, que é as canções que nós cantamos. Canta em casa, deixa tocando lá. Cria um ambiente de adoração na tua casa, de gratidão. Um ambiente onde o Senhor é adorado, o Senhor é exaltado. Abra a palavra de Deus com os teus filhos, com a tua família. E por último, e não menos importante, avalie seus relacionamentos.
submeta a uma vida de comunidade, se submeta aqui uns aos outros. Fique de pé. Eu quero orar por você, para que você tenha uma vida cheia do Espírito.